Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje temos muitas notícias, muitas novidades, mas eu vou começar falando aqui para quem está ansioso como eu, né, fazendo contas no Campeonato Brasileiro, e todas as contas que a gente faz são extremamente favoráveis, essa que é a verdade. O GE acabou de publicar uma estatística interessante, né, mais uma, né, que a gente se apega aqui, que é a seguinte: o Botafogo absoluto no tapetinho, né, do Nilton Santos, todo mundo sabe disso. Sofremos recém o segundo gol, né? Tomamos um gol no primeiro jogo contra o São Paulo e agora na partida contra o Curitiba. Então o Botafogo tem o seguinte, tá? Seguintes dados de gols no Nilton Santos esse ano, no Brasileiro: 20 gols a favor e apenas 2 contra. Saldo de 18, né? Então, extremamente favorável. E aí, o que o GE trouxe? Que faltam, ao todo, 10 jogos no Nilton Santos, contando com o jogo do Internacional, ainda pelo primeiro turno, e depois 9 partidas em todo o segundo turno em casa. Então, nesses 10 jogos, se o Botafogo mantiver, né, os 100% de aproveitamento, claro que a gente sabe que é muito difícil, né, mas essa estatística está descartando os jogos fora de casa. Então, digamos que o Botafogo vença esses 10 jogos, seriam mais 30 pontos. Como temos 43, mais 30, chegaríamos a 73, que muito possivelmente seria uma pontuação de campeão, tá? Tem ali um ano, se não me engano, só que o vice chegou a 74 ou 75 pontos, beleza? Então, é uma estatística interessante, considerando que o Botafogo poderia, bate na madeira, né? Perder todos os jogos fora de casa e fazer o dever de casa, e que seríamos ainda assim campeões, tá? O GE trouxe essa informação. E falando do tapetinho, vou trazer para vocês duas opiniões que foram ali muito parecidas, até as palavras usadas foram muito parecidas, sobre o gramado do Nilton Santos. Primeiro foi o Vitor Sá, né? O Vitor Sá, acabei não citando ele, ou citei muito pouco, né, no vídeo de ontem, e algumas pessoas puxaram minha orelha falando que para eles o Vitor Sá tinha sido o craque do jogo, né? Foi muito difícil escolher, né, o craque do jogo, acabou sendo de fato o Sauer, tanto, se não me engano, na Globo, como também na votação da torcida, no Instagram do Botafogo, enfim. Sauer, eu achei merecido o Sauer como craque do jogo. Mas não teria sido um absurdo o Tiquinho ter sido escolhido, não teria sido um absurdo o Vitor Sá ter sido escolhido. Vitor Sá, que voltou muito bem contra o Santos, né? E agora fez um grande jogo com 2 assistências, né? Mas vamos às palavras do Vitor Sá sobre o gramado do Nilton, beleza? Não tem como negar que faz muita diferença para o nosso jogo, que é de muito toque de bola e de aproximação. Às vezes a equipe está compacta e sai em velocidade, então ajuda bastante a qualidade do gramado, tá? O Lance trouxe essa declaração do Vitor Sá e é exatamente isso. A gente tem batido nessa tecla, a importância de ter um gramado. Eu sei que o pessoal, os puristas mais antigos, né? O Zico, inclusive, é um deles, é contra o gramado artificial. Mas é um gramado que é tão perfeito, né? Não tem ali ondulação, não tem imperfeição, não tem buraco, que é óbvio que o jogo fica melhor jogado e facilita quem joga bem. É um jogo que fica mais veloz, sem dúvida alguma, né? As câmeras da Botafogo TV mostraram ontem muito bem, inclusive, o segundo gol do Tiquinho, né? Que é um contra-ataque que o Botafogo puxa, justamente o Eduardo correndo no meio, o Tiquinho, que iniciou a jogada lá atrás também correndo, e o Vitor Sá acaba fazendo o cruzamento para o Tiquinho, né? A bola veio meio baixa e o Tiquinho, com toda uma impulsão dele, né? É interessante isso, né? Que no primeiro gol de cabeça dele, ele vai lá no alto, né? Impulsão mesmo para valer. E no segundo gol, uma impulsão para dar força à bola. Até achei que na hora ele não conseguiria, porque é de longe, e ele mete no cantinho do goleiro do Curitiba. Enfim, isso tudo para a gente contextualizar que o gramado do Botafogo é um excelente gramado, e não é que o gramado seja o responsável pela grande campanha. Ele simplesmente é uma peça de um time que joga bonito, um time que joga bem, um time que não se cansa, né? Um time físico também, né? Além de técnico. Então, é exatamente isso. Inclusive, teremos um teste de fogo no domingo contra o Cruzeiro, porque jogaremos no Mineirão, que estava um tempo aí, ficou sem receber jogos, justamente pelas condições do gramado estarem péssimas,
Então vai ser mais um desafio aí para o nosso time, né? Acho que o Bruno Lage vai começar a ver que a situação do futebol brasileiro, né, de gramados não é boa, né? Mas enfim, vamos superar aí mais esse obstáculo, tá? E o Dodô, nosso craque, né, artilheiro dos gols bonitos, hoje comentarista do Sport TV, esteve, né, como sempre, aí no programa Boleiragem, ao lado do Roger Flores e do Caio Ribeiro. E o Dodô comentou o seguinte também, muito parecido, né? Ele ratificou as palavras do Vitor Sá. Não tem como não falar do gramado. A bola anda rápido, ainda mais porque ele é molhado, né? Antes do jogo, no intervalo, e fica um jogo muito físico, que eu acabei de falar, né? O Botafogo está jogando o Campeonato Brasileiro de uma forma impressionante. Palavras de Dodô, né? É um time pronto. Fecha aspas para Dodô. Bacana, eu acho que é isso aí mesmo, e a gente tem que se adaptar. Às vezes a gente fica, né? Eu digo, a gente, tipo assim, a galera mais das antigas, né? Pensando muito, poxa, tradicional, gramado, tem que ser o gramado natural. Nem sempre, né? Eu acho que você vê o futebol americano, tudo bem que a bola viaja, né? Ela não vai rasteira, mas já utiliza o artificial há muito tempo. E ele é muito melhor, a menos que você tenha gramados como são da Premier League. Mas isso hoje é uma utopia no Brasil, né? Não se consegue, né? Galera, agora uma pausa para falar de outros esportes, né? Que é o seguinte, o Botafogo, ótima notícia, tá? O Botafogo tá voltando no basquete, né? Para a NBB, que é a primeira divisão do basquete profissional no Brasil. O Botafogo ficou aí 3 anos, né? Longe da NBB, ficou disputando o Campeonato Brasileiro, que é como se fosse uma segunda divisão, justamente por problemas financeiros, né, que o clube enfrentava, e desde que veio a pandemia, enfim. Então o Botafogo agora retorna, né? Houve uma reunião, né? Não foi um acesso porque ganhou o campeonato, enfim. Foi uma reunião com os diretores da NBB, em que o Botafogo deu garantias financeiras, né? Principalmente, isso é uma notícia que o jornal O Dia trouxe. Lembrando que o Botafogo, em 2019, foi campeão sul-americano, né? Eu me lembro bem, foi uma grande conquista, emocionante. Se não me engano, foi contra o Corinthians, eu acho que foi. Comenta aí embaixo se você lembra. E o Botafogo está de volta no basquete, que eu particularmente é um esporte que eu adoro. Nas Olimpíadas aqui no Rio, por exemplo, foi o esporte que eu mais fui a jogos, tanto na Olimpíada como na Paralimpíada, eu prestigiei o basquete. Estou me lembrando aqui, eu fui na estreia do Brasil masculino contra a Espanha, uma vitória sofrida. Foi muito legal. Mas enfim, parabéns aí para o Botafogo, né, olímpico, né, o Botafogo de outros esportes. Galera, o dia ontem foi agitado, hoje também está começando agitado em relação a especulações do mercado, né? Eu sei que vocês estão aqui querendo saber disso. Eu vou dar só um repasse no que rolou ontem e o que já está rolando agora de manhã, tá? As notícias não param, fiquem atentos porque realmente o ritmo é frenético, né? O Botafogo revelou interesse no goleiro Gabriel Brazão, tá? Um goleiro brasileiro. A formação dele toda foi no Cruzeiro, né? E que hoje está na Itália, na Inter de Milão, tá? Ele se transferiu do Cruzeiro para a Itália, para o Parma, tá? E hoje ele está na Inter de Milão, teve alguns problemas com lesões, cirurgias, enfim, mas é um goleiro que é muito bem visto pelo scout alvinegro e que seria esse goleiro que eu comentei aqui, seguiria o perfil do Lucas Perry, né? Eu falei disso aqui ontem, já imaginando que o Lucas Perry vai ser muito difícil de segurá-lo ano que vem, né? Então o Botafogo busca o nome do Gabriel Brazão, né? Negocia, tá? O Gabriel Brazão tem 22 anos e passou por todas as seleções de base do Brasil, tá? Um goleiro realmente de muito potencial, inclusive chegou a ser convocado pelo Tite, né? No ciclo aí da última Copa do Mundo, mas como eu disse, por questões de lesões acabou afastado. Uma informação que surge lá da Itália é de que ele estaria sendo emprestado ao Ternana, que é uma equipe que joga na Série B italiana, mas ele é um alvo do Fogão e a notícia que a gente tem no momento é que ele tenta rescindir o seu contrato com a Inter de Milão, beleza? Outra notícia que surgiu aqui ontem
foi o interesse do Botafogo no zagueiro angolano, o Serginho do GE já tinha falado no podcast, dado a dica, né? Que não, era um zagueiro que não era nem sul-americano e nem europeu, né? Ele podia ter dito que era um zagueiro que fala português, mas não é brasileiro. Seria uma boa dica também. Que é o Bastos, tá? O Bastos tem, não sei se ele tem 31 ou 32 anos, tá? E é nessa faixa. Tem lugar que diz que é 31, tem lugar que diz que é 32. Enfim, mas é um zagueiro experiente, né? Justamente ele que eu falei do perfil, né? Eu acabei na hora me confundindo falando que era o goleiro, mas depois eu corrigi a tempo. Ele que é o jogador que tem mais de 100 jogos por uma liga forte da Europa, no caso, agora a gente descobriu, né? Que é o Bastos, que atuou na Lazio, né? Entre 2017 e 2020. Então, é aquela história. Muita gente não conhece o Bastos, quem não acompanha o campeonato italiano, mas um jogador não disputa, né, uma liga tão forte como a italiana, né, especialmente na parte defensiva, né, muito forte, por tanto tempo, né, ali por 3, quase 4 temporadas, e agora, no momento, o Bastos está sem clube, né? Eu vi alguns lances do Bastos ontem, né? E claro que esses lances, eles pescam os melhores momentos, né? É tipo o antigo DVD. Mas é um zagueiro de muita força física, né? Um zagueiro muito forte, e que tem como característica também lançamentos, né? Ele dá passes em profundidade, lançamentos com muita precisão, né? Essa notícia do Bastos foi primeiro noticiada pelo O Globo, né? Jornal O Globo. No momento, só temos conversas avançadas, mas ainda sem uma proposta na mesa pelo Bastos, o Bastos que viria justamente para, junto com o Felipe Sampaio, né, reforçar o elenco ali da zaga, né, numa situação como tivemos há pouco, por exemplo, do Adrielson ou Cuesta não poderem jogar, beleza? Acho que é um bom nome, tá? Outro nome que surgiu, né, de ontem para, na verdade, de domingo para ontem, foi do atacante João Pedro, tá? Brasileiro naturalizado italiano, que está no Fenerbahçe, tá? E aí o Botafogo tinha conversas avançadas com ele, porém o Grêmio ontem acabou fechando com o jogador e anunciando o jogador. João Pedro realmente seria um tremendo reforço para o Botafogo, mas antes que se fale, eu vi algumas notícias aí saindo, o Botafogo tomou um balão, tomou um chapéu, né, do Grêmio. Não houve nada disso. O Botafogo tinha conversas avançadas, o Grêmio entrou prometendo, né, um salário de mais de R$1 milhão. Para vocês terem uma ideia, o salário maior do que o Tiquinho ganha no Botafogo, tá? Prometeu titularidade, tá? Informações que temos é que o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, ligou para o jogador garantindo titularidade. Quer dizer, vai jogar ao lado do Luizito Soares, né? Não vai ser banco para o Luizito. No Botafogo, ele viria para ser um reserva de luxo, podemos dizer, do Tiquinho, né? Então, de repente, jogar uma Sul-Americana, o Tiquinho receber um terceiro cartão, ele jogar, né? Então, e ainda o Grêmio ofereceu um contrato menor, tá, para o João Pedro. No momento que isso apareceu, que o Grêmio surgiu com essas propostas, e acho que também rolou uma grana para o Fenerbahçe, o Botafogo tá fora de leilão. O Botafogo não quer entrar em leilão, tá? Então, boa sorte. Foi o que o Botafogo disse, né, para o João Pedro aí no Clube Gaúcho. E segue a vida, né? Então, não houve nada de balão, de chapéu, nada disso. Simplesmente o Botafogo não entra em leilão e tá certíssimo. É a política do John Textor, beleza? Galera, muitos nomes surgindo aí, vocês estão anotando? É muito nome surgindo, tá? Daqui a pouco eu vou falar do assunto da Thumb, um jogador que está praticamente fechado, né? Falta assinar. Mas antes de falar dele, vou falar aqui do Nicolas Fonseca, de 24 anos, um volante italiano, tá? Mas que joga no futebol uruguaio. Joga no Montevideo Wanderers. Vocês lembram desse nome, né? O Botafogo estava bem alinhado ali, está alinhado, né, com a diretoria do Montevideo Wanderers, que é justamente o clube de onde veio o Diego Hernandes, tá? Então, o Nicolas Fonseca tem 20 jogos, 3 gols em 2023, é um volante, tá?
Então, um jogador mais defensivo, ainda assim tem 3 gols. E ele surgiu lá na Itália no Novara, tá? Depois ele se transferiu para o River Plate do Uruguai, tá? Não confundam com o River Plate argentino. Jogou pelo Lanús. Não jogou pelo Lanús. O Lanús está interessado no jogador, tá? Inclusive fez uma proposta, tá? E a informação é do jornalista argentino Adriano Savalli, de que o Lanús fez uma proposta de 1,6 milhões de dólares por 50% do passe do Nicolas Fonseca, tá? Mas também informou que o Botafogo tem interesse pelo jogador. Então vamos ver se o Botafogo vai entrar nessa disputa com o Lanús ou não, né? Seria um volante, né? E o fato é que o Botafogo hoje já tem um ótimo elenco, acho que isso é fato, estamos satisfeitos com o elenco, mas o campeonato ainda tem muitas rodadas pela frente, ainda temos uma Sul-Americana, né? Então, com certeza, jogadores que venham reforçar o elenco e que não prejudiquem o vestiário, isso é fundamental, né? Porque o clima é ótimo, a gente sabe, a família Botafogo, vestiário maravilhoso do Botafogo, então que esses jogadores que venham também entendam que não necessariamente serão titulares. Foi o caso que a gente citou ontem do Jorge Soares, Sanches, do México, né? Será que o cara vai entender que ele vai vir e de repente vai jogar de Plácido, ou de repente vai jogar o Matheus Ponte? Então é importante o Botafogo preservar o vestiário, que é tão bom. Uma informação agora do canal do Manel, outro jogador sul-americano, o Thiago Casasola, tá? Que é um jogador argentino, mais experiente, 27 anos, lateral direito, tá? Então seria meio que a situação do mexicano também, só que com a questão que ele, o Casasola, atua também como zagueiro, tá? Então vocês veem que está tudo interligado. De repente o Botafogo resolve não trazer o Bastos e traz o Casasola, ou fecha com o Bastos e vê, não, então não precisa trazer o Casasola, tá? Então, só dando aqui um histórico, ele estava jogando no Perugia, tá? Na Itália, mas ele vem da base do Boca Juniors, tá? E ele está sem contrato, o Thiago Casasola, ou seja, não depende, só relembrando que não depende da janela que se encerra amanhã, tá? Jogador que está sem contrato pode, né, ser adquirido, pode ser contratado fora da janela, beleza? Galera, finalmente chegamos ao nome de Valentim Adamo, ou Adamo, como preferirem, acho que é Valentim Adamo, que a informação que chega, Fogão Net, do TF, do GE, mas que foi primeiro publicado pelo Matias Amaro da Rádio Cave, uruguaia, é que o Valentim Adamo ele está sendo adquirido pelo Botafogo por R$1,5 milhão de reais, barato, né? Super barato, junto ao River Plate do Uruguai, tá? É um jogador muito novo, 21 anos, visto pelo scout do Botafogo como também uma joia, um talento em potencial, já vinha sendo obviamente monitorado, né? Ah, Carlos, mas ele estava na segunda divisão do Uruguai. Gente, o scout do Botafogo tem acertado muito mais do que errado. E de repente, quando erra, é porque às vezes também depende do fator humano. O jogador chega e não se adapta, né? A gente vai ver o exemplo aí do Luiz Segovia, né? Do Equador, que agora foi para o Molenbeek. Um jogador que a gente tinha uma expectativa grande. De repente também não teve chances, oportunidades suficientes. Quando entrou em momentos aí não favoráveis, né? Entrou meio que na fogueira e não correspondeu. Mas são casos pontuais. Quantos nomes o scout do Botafogo, né, que você também não conhecia, está apontando, está direcionando, o Botafogo está trazendo. Adriel, o próprio Lucas Perry, o Tiquinho, que obviamente muita gente já conhecia, mas muita gente não conhecia. Então é importante que a gente dê crédito aos scouts do Botafogo. E agora, nessa negociação, tá? Ele é do River Plate do Uruguai, porém estava atuando emprestado ao clube chamado Progresso do Uruguai, da segundona uruguaia, tá? E em 19 jogos fez 9 gols, é o vice-artilheiro da segundona uruguaia, tá? Um jogador bastante alto, 1,93 m, e o Botafogo está adquirindo, pelas informações,
80% dos direitos econômicos, né, por R$1,5 milhão, e o contrato seria até 2026, tá? Um contrato também longo, para o Valentim Adamo. E o seguinte também, galera, a gente só não crava totalmente fechado, situação parecida com o que era do Matheus Ponte, porque ainda falta aquela troca de documentos entre os clubes, né? Protocolar, troca de documentos, e os exames médicos. Ou seja, pode ser que o Valentim esteja chegando, né, ao Rio de Janeiro, né, possivelmente ainda hoje, já que a janela se fecha amanhã, beleza? Galera, era isso. Mais de 20 minutos de vídeo, muitas notícias, muitas sondagens. Tenho certeza que durante o dia vão surgir outros nomes, mas é assim mesmo, quando a janela está para fechar, a gente fica aí atento, né, ao mercado e também às notícias que não param. Eu estou gravando aqui, pode ser que eu desligue a câmera e tenham outros nomes aí sendo sondados pelo Fogão, né, e a mídia também trazendo informações, né, esses nomes aqui, eles não são vazados pelo Botafogo, eu só trago para vocês no momento, né, que, por exemplo, a questão do Bastos eu já sabia, mas segurei porque a gente, obviamente, só revela quando a própria imprensa também revela, né, o jogador que está negociando com o Fogão, beleza? Então é isso, pessoal, dá aquela moral, dá aquele like, compartilha, chega junto, a família está crescendo, mais de 4 mil, olha, em 3 meses a gente chegou a 3 mil, tá nesse ritmo, 4 meses de canal, 4 mil, já chegou a 4 meses? Não, vai chegar ainda, vai chegar a 4 meses de canal. Galera, só tenho a agradecer a vocês, tamo junto, Fogão pra cima sempre!